Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 10 de dezembro, mais uma terça-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando, caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado, e também para o YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Dito isso, partindo direto para a Bolsa, Ibovespa na tela, ainda segue tendência de baixa, tá, pessoal? Trabalhando dentro de um canal de baixa, nada mudou. Ainda sigo com o contexto que eu já comentei com vocês aqui, que é, para a gente ter uma tendência de alta novamente, o Bovespa precisa romper esse topo aqui anterior, romper o canalzinho de baixa consequentemente e fazer um pivô, que seria, imaginar isso aqui, ele rompe o canal, rompe o topo, faz uma correção e faz um pivô. Por enquanto, tudo normal, dentro de tendência de baixa ainda, ok? Só um ponto, tá? Que olhando agora pelo semanal, olha, ele pode ter deixado um martelinho invertido aqui, a partir disso tentar uma recuperação para cima. E de fato, olha, olhando pelo semanal, o ponto principal que a gente precisa passar e começar a negociar acima para chamar uma retomada compradora é exatamente a máxima dessa barra, que fica lá na faixa dos 130, 130 e 500, tá? Que é a região que eu marquei para vocês ali, olha, no diário. Ok? Então, rompendo essa região aí, começando a fechar acima, pode ser que a gente tenha uma tentativa de retomada, tá? Principalmente quando a gente vê a Petrobras renovando a máxima histórica, a gente sabe que Petro tem, junto com Vale, maior composição, maior peso dentro do índice Ibovespa, tá? Mas a tendência ainda segue de baixa, a maioria dos papéis tendência de baixa, muito feia, mas vale dar uma atenção para esse ponto aqui do 130, 130 e 500, ok? O dólar segue processo de correção aqui nessa região ainda, né? Correção em topo. Super normal. Para acionar o pivô de alta, precisa romper 6.140. Rompendo 6.140, próximo alvo 6.330, o que seria dólar a 6,30. Ok? Então ainda temos bolsa para baixo e dólar ainda apontando para cima. Ok? Partindo lá fora, a gente tem o S&P que segue o processo de correção, se aproximando do seu primeiro ponto de suporte que deve ser testado, que é a cabeça do pivô anterior, que fica aí na faixa dos 6.000 pontos. Tá? Então essa aqui é a região de suporte aí para o S&P, caso não se segure aqui, uma correção um pouco mais ampla, mas ainda dentro do contexto de alta, que seria testar suporte da linha de tendência de alta que passa no curto prazo. Tá? O papel não, o índice ainda segue tendência de alta, próximo alvo projetado para cima é o 6.195, 6.200, né? O índice da Nasdaq também segue processo de correção, né? Depois de ter se aproximado do nosso alvo lá em cima. Deixa eu tirar esse alvo aqui que já foi, para não ficar muita coisa. O próximo alvo lá em cima, os 20.000 pontos, iniciando também o processo de correção. Correção essa pode ser até essa zona aqui dos 19.360, cabeça de pivô anterior, que era resistência, que vira suporte, ou então um pouco mais ampla, para a região dos 19.000 pontos, 19.100, que seria testar suporte do canalzinho de alta, mas nada altera a tendência de alta no curto prazo do índice da Nasdaq, índice aí de tecnologia nos Estados Unidos. O petróleo, tá, pessoal, segue totalmente congestionado em zona aqui de suporte. A zona de suporte é essa, que é a região de 70 dólares, e resistência fica na casa dos 77. O minério de ferro ainda segue aqui enroscado, né? Olha, tentando romper essa resistência para trazer expectativa positiva, apesar do contexto ser um pouco mais de alta no curto prazo, ancorado nessa linha de tendência aqui de alta no curto prazo, ainda segue bastante fraco, né? Sente bastante dificuldade para dar sequência e entregar uma movimentação convicta, direcional para cima, ok? O DXY ainda segue mais fraco, mas subindo, né? Hoje uma alta de 0,23, passando aqui negociar acima da média móvel de 20, mas a gente vê ainda que ele segue sentindo bastante dificuldade para dar sequência nessa movimentação de alta. Tá, olha, mas brigando aqui em resistência aqui anterior, tudo tranquilo, processo de correção ainda tudo dentro dos conformes. Nikkei segue lateral, o DAX segue processo de correção, né? Acabou se afastando demais. Hang Seng acionou o Okoi, olha lá, acionou o Okoi, pessoal, trazendo expectativa positiva para Hang Seng. Passa a ter alvo agora nos 21.270 e depois principal
23 mil pontos, tá? Acionou aqui o ombro cabeção que eu comentei ontem com vocês, já deu um puxadão no dia de hoje, tá? A bolsa da Rússia segue aqui totalmente travada e congestionada em uma zona de suporte da região dos 2.500 pontos, segue trabalhando em tendência de baixa, tá? Dando uma olhada rápida no índice do Dow Jones, também corrigindo, olha lá, onde a gente comentou ontem, né? Parou por enquanto exatamente em cima desse leve gapzinho que tinha aqui, cabeça do pivô anterior, média móvel de 20 também, olha, vamos ver se a partir daqui ele volta a subir. Se fechar assim o dia de hoje, amanhã, rompendo a máxima, tem compra com stop na mínima. O ouro, meus amigos, dando a cara novamente, hoje uma alta aí de 1,21, rompendo linha de tendência. Linha de tendência não, perdão. Resistência de curto prazo, ok? Demonstrando possível retomada de alta, tá? Possível retomada de alta. Mas, olhando assim, ele ainda segue meio congestionado, né? Porque a gente tem um topo aqui em cima, que é um topo mais alto que o topo anterior. Aí ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Tentou subir, marcou um topo que é mais baixo que o topo anterior. Então isso se chama indefinição. E apesar dessa retomada e estar rompendo essa resistência de curto prazo, é claro que aumentam as expectativas que a partir daqui ele consiga entregar a movimentação mais direcional, ok? E começa a ficar legal mesmo quando ele romper primeiro esse topo aqui e depois o principal, que é inclusive o topo histórico no momento, mas de certa maneira retomando o viés comprador. Vamos dar uma olhada, deve ter acionado alguma... Ah, é isso. Acionou pelo semanal, olha. Ele faz uma barra de ignição compradora, que engolfa uma semana muito vendedora, que eu comentei com vocês, poderia parar na média móvel de 20, e essa duas semanas anteriores serviu de correção, né? Olha, então aqui tem o trade de correção que eu falo para vocês. Aqui eu não uso média móvel de 9 nas cripto, eu uso a média móvel de 20, mas que também serve, tá? Olha, vem até média móvel de 20, ele não toca, mas se aproxima, rompeu a máxima, já puxa de novo a favor da tendência principal. Tá? Então, olhando o semanal, está muito mais interessante e com contexto de fato do que o diário, que parece estar bagunçado. Tá? A prata ainda segue brigando aqui nessa região, mas rompeu resistência aqui de congestão. Expectativa maior que consiga entregar o movimento, né, de retomada da sua tendência principal, que é de alta. Ok? Dito isso, partindo para as criptos, segue processo de correção, tá, pessoal? Ainda não alterou nada. Cadê minha Fibo? Aqui. Então, pontos aí que eu acho interessante para cripto, tá? Olha aí, pontos de compra. Todas essas zonas de correção. 88 mil, 83 e 80 mil dólares aqui embaixo, até lá no 73 também, tá? Por enquanto segue congestionado aí em topo, processo de correção. Normal. Ele vai vir para cá? Não fazemos ideia, tá? Não fazemos ideia, por isso que eu sou adepto aí ao DCA e não comprar tudo num valor só e gosto de montar posição em cripto, ok? Adoraria que voltasse para essas regiões aqui para poder comprar com mais desconto, tá? Já falei para vocês, né? O Ethereum também seguindo o processo de correção, já parou na média móvel de 20, agora testa o que a gente comentou, que ele poderia vir testar, que é esse ponto de resistência agora como um suporte, que é aquela resistência da congestão maior, caso tenha chegado gente nova aí, só para vocês ficar contextualizado. Essa congestão maior, resistência, 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 linha de tendência de baixa, congestão maior, conseguiu romper, ponto de resistência passa a ser suporte em eventual reteste, tá? Foi o que a gente viu, que exatamente ele parou aqui pelas duas vezes que tentou cair abaixo disso. Então tem uma zona de suporte aqui muito forte, né? Suporte dessa linha de tendência e o que é quase impercebível, nem sei se essa palavra existe, provavelmente não, esses fundos aqui anteriores, né, olha. Então, zona de suporte muito forte para o Ethereum, essa faixa entre os 3.600 aos 3.500, tá? Mas não acharia nada fora do normal se por uma eventualidade voltasse na região ali dos 3.200, quem sabe aí 3 mil dólares também, tá? Seria bem interessante. O restante aí tudo corrigindo também, né? A gente tem Polkadot corrigindo, primeiro média móvel de 20, não segurou, média móvel de 50, 7,10. Abaixo disso, média móvel de 200, 5,90. Tá? É a maneira mais simples de vocês contextualizar as zonas de suporte e resistência em cripto, claro, alinhado com o contexto gráfico de fundo de suporte e resistência de preço também. Tá? A VAX também segue o processo de correção, não parou na 20, expectativa via até
a 50 nos 38, não segurou aqui, cara de ficar enroscado nessa região, até porque tem um fundo aqui, olha. Fundo não, né? Tem um antigo ponto de resistência que deve funcionar como um suporte em eventual reteste, tá? Esse aqui que já passou, deixa eu só dar uma clareada, senão começa a ficar muita bagunça aqui no gráfico. Pronto, é isso. GMX também corrigindo. AVE também corrigindo, ela parou na média móvel de 20, segurando na linha de tendência, não, na linha de retorno do canal de alta, segue tendência de alta. A projeção de alvo ainda segue a mesma, lá em cima de retornar para o seu topo histórico. Meu Deus, cadê isso? Ah, topo histórico, lá nos 400, 600 dólares, tá? Então, para quem estava reclamando aí que estava subindo demais, agora fez correção. Agora não dá para reclamar, né? Porque se sobe demais, reclama que não comprou. Aí quando corrige demais, também não compra. Aí espera voltar a subir para depois comprar. Então se decidam, né? Tem que saber como se comportar dentro desses movimentos. Por isso que eu falo para vocês. Vai se posicionando, veja os ativos, monta a carteira, não fica pulando de galho em galho em cripto, porque por conta de correções, vocês acabam perdendo a oportunidade de não se posicionar e depois quando falta subir acaba pagando mais caro. Então, bastante atenção com isso, tá? Porque bastante o que acontece, tá, pessoal? Vamos lá. A pessoa fala assim, o Bitcoin está em 80 mil. Aí ela fala assim, putz, não quero comprar em 80 mil, vou esperar corrigir no 76. Vou esperar corrigir no 75. Aí ele corrige no 75. Aí a pessoa fala assim, putz, se corrigiu para 75, eu vou comprar no 70. Então você não queria comprar no 75. É porque aí ele vai, aí você não quer comprar, aí ele volta a subir. Aí você fala, putz, e agora? Compra ou não compra? Aí ele sai de 80 vai para 82, 85. Aí você fala, putz, agora se ele voltar no 80 eu compro. Aí ele vai a 90. Aí você não compra. Aí dos 90 ele corrige para os 80. Aí quando ele chega nos 80 de novo, você fala assim, putz, mas agora eu não sei se ele vai corrigir mais. Então é o que eu sempre falo e sempre trago para vocês, nem só de criptomoedas, mas também em ações. É mapear as ações, os pontos que você entende serem interessantes, dentro dos ativos que você entende e julga ser interessante, para que quando as coisas aconteçam, vocês não fiquem surpresos. Ai, meu Deus do céu, corrigiu muito. Ok, já era uma possibilidade de corrigir muito, do mesmo jeito que sobe muito. Então tem que tomar cuidado, tá? Vou comprar aqui por conta disso, por conta daquilo. Se corrigir é um ativo que eu ainda quero ter um caixa para me alocar mais um pouco aqui dentro dele, porque é um ativo que está dentro da porcentagem na minha carteira, que faz parte ali de altcoins, que é onde eu vou buscar um pouco mais de assimetria, aceitando o risco de perda total caso dê errado dentro desses ativos, mas que é um risco que eu quero correr, que não vai prejudicar a valorização da minha carteira como um todo, tendo em vista que eu tenho a maior parte em Bitcoin, em Ethereum ali, que são as mais consolidadas, né? E aqui, nessas moedas que são menores, eu vou correr um pouco mais de risco, né? E aí você vai mapeando tudo isso e no gráfico, mas enfim, MakerDAO também corrigindo, então a maioria, né, pessoal? Qual que é outra que eu trouxe? CSNX também corrigindo, parando na média móvel de 20. Phantom também corrigindo, olha, parando na média móvel de 20. Eu tô adorando essa correção, tá? Eu tô adorando a correção. Link também segue processo de correção, né? Subiu pra caramba, parando aqui na média móvel de 20 nos 20 dólares, não segurou aqui, expectativa que volte para 17 e depois se não se segurar na região dos 14. Tem mais cara de ficar travado aqui nessa região, né? E qual que era a outra? Ondo, né? Ondo também entrou uma volatilidade monstruosa ontem, depois do vídeo, inclusive. Olha lá, ó. Já parou aqui na média móvel de 20, hoje está se recuperando de novo, não altera a tendência de alta do papel, ok? Dito isso, e partindo para a nossa bolsa, vou comentar os dois ativos que melhor performou, os dois ativos que pior performou no dia de hoje, em sequência, análise a pedido de vocês, inclusive, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, tá, pessoal? Então, valeu por todos os comentários, feedback, sugestão, enfim, brincadeiras. É muito gratificante, né, saber que o conteúdo nosso ajuda, de certa maneira, vocês aí no dia a dia, que é basicamente o que eu tento trazer aqui para vocês, são leituras, não só de comentar se é compra ou se é venda, mas contextualizar aquilo para que vocês consigam visualizar
no vídeo e quando estiverem fazendo suas análises sozinhos, falar, putz, eu lembro disso aqui que ele comentou no vídeo, aqui está esse contexto, aqui até tem uma compra, mas se eu comprar aqui, qual que é meu risco, qual que é o alvo, enfim, mas o contexto técnico em que aquilo está inserido. Beleza? Então eu espero estar ajudando aí vocês, ok? Vamos 3, né, pessoal? Olha aí que a gente comentou, inclusive, de venda no final de semana se perder esse fundo, olha. Pelo contrário, não perdeu fundo, não acionou venda e voltou para romper máxima. Uma barra dessa aqui compradora em cima de uma zona de suporte, tudo indicando baixa, e hoje uma alta de 11%, pode ser uma reversão de curto prazo aí, né? Pode ser uma reversão de curto prazo aí. Porém, para comprar essa barra fica muito esquisito. O que, se fosse para fazer alguma coisa, eu faria? Passar uma FIBO dentro dessa barra, descer um tempo gráfico para os 60 minutos e amanhã, quando tiver uma correção, eu tentar pegar uma correção dentro desses contextos aqui de congestão, não, perdão, de FIBO, né, olha. Então, seria aqui entre a região dos 5,60 e 5,60, tentar, né, uma comprinha aqui no intraday para tentar pegar a movimentação a favor daquela barra do diário. A única possibilidade que eu vejo, tá? PECAR 3 hoje também uma alta aí de 8,5%, né, um pancadão, mas não vejo nada, o papel segue tendência de baixa, rompeu o mínimo histórico, se eu não me engano, a mínima histórica, entraram defendendo aí legal, né? Hoje abriu com um leve gapzinho, ela pode até fazer uma correção mais ampla, dada essa movimentação, esse contexto gráfico aqui, ok? Ela abre acima do fechamento de ontem, um gapzinho, puxa, fecha quase, fecha não, porque ainda falta alguns minutos para o fechamento do pregão, mas provavelmente fecha próximo da máxima, quem sabe leve recuperação um pouco mais ampla aí, tá? Mas não sou comprador no momento não. Vamos ver se tem alguma coisa no semanal. É que no semanal ele pode fechar com um martelinho, né? Talvez quiser pagar o risco aqui para ver, olha, na máxima e stop na mínima, é um stop de 6%. Pode ser uma possibilidade. Se a gente considera isso no semanal até média móvel de 9, seria um espaço aí de 9%. Lembrando que tem um ponto de resistência aqui muito importante antes, tá? 4,70. Aí eu não faço nada, tá? Eu fico de fora. JBSS iniciando correção hoje também um pouco mais forte, né? Uma queda aí de... Vou tirar esse alvo aqui. De 3,5%, porém parando na média móvel de 9%. Só que um volume vendedor aqui acima da média, então não faço nada, tá? Se romper a máxima aqui, tecnicamente teria uma compra, mas eu aguardaria para ver. Também não sou vendedor, não. Brasfood, né, ou seja, os dois ativos aí do mesmo setor, iniciando o processo de correção. Só aqui tomar um pouco mais de cuidado, olha, por quê, tá, pessoal? Deixa eu só desenhar para vocês aqui. Deixa eu tirar essas médias, senão eu vou enlouquecer, não vou entender nem o que está no gráfico. O que acontece aqui, olha? Tá numa tendência de alta, correto? Tá numa tendência de alta. Porém, ele perdeu um canal de alta, olha. Ele perdeu um canal de alta, que era essa zona de suporte. E voltou aqui em cima agora, ó, essa falha, bem em cima desse antigo ponto de suporte, agora funciona como resistência, né? Assim como a gente percebe nessa ocasião. E agora ele voltou aqui de novo. Tá? Voltou aqui de novo. O papel ainda tem demonstrando bastante força e aceleração compradora. Mas vale só um ponto de dúvida aqui. Se esse contexto acontecesse em qualquer lugar fora dessa linha, eu não acharia tão coincidência. Né? Coincidência não, acho que nem tem como falar coincidência, análise técnica, acho que nem é a palavra certa, tá? Perdão. Mas eu não ficaria com a pulga atrás da orelha, tá? Porque ele pode estar fazendo um reteste aqui, olha, para partir daqui jogar isso aí aqui para baixo de novo, olha. Para os 22, tá? Para os 22. Mas não tem, vamos ver se tem alguma divergência, alguma coisa. Não, mais ou menos. Não tem nada, muito forte o papel ainda, né? Só um contexto ali para ficar de olho mesmo, tá? Mas só por isso eu venderia aqui, não, de maneira alguma. O papel ainda segue muito comprador e muito forte, tá? Mas só para contextualizar para vocês, deixa eu escurecer isso aqui de novo, para não ficar muita coisa no gráfico. É parte a parte, né? Primeiro que a gente tem que ver, tem uma zona de suporte muito forte aqui, né? Olha, inclusive aqui, se voltar a corrigir aqui,
Essa zona aqui é a zona de compra para Brasfoods, né? Não de venda. Só para contextualizar para vocês. Whisky 3. Cara, papel complicado, tá? Totalmente congestionado, olha. Eu sou comprador de Whisky 3 se romper aqui em cima, olha. Tem até a setinha ali, né? Precisa romper aí os 6,25. Tá? Precisa romper aí 6,25 para começar a ter bastante espaço para trabalhar na ponta compradora. A gente percebe que uma coisa é fato. Eu ativo mesmo dentro dessa congestão aqui, olha. A gente começa a ver uma alta aceleração compradora, olha. Pode ser uma acumulação compradora para o papel poder retomar uma movimentação mais de alta. Tá? Então isso aqui me chama a atenção, porque apesar de ele estar dentro de um contexto congestionado, sem tendência no curto prazo, e não é um papel que eu compraria, que eu venderia, não faria absolutamente nada, dado o contexto de congestão, esse fator aqui me chama atenção para ficar atento numa possível compra, se de fato ele rompe a sua pivô de alta aqui. Dentro ainda da congestão, muita aceleração compradora. Tá? Pode ser uma acumulação para a partir daqui ele querer romper essa congestão e jogar para cima de novo. Tupi 3, cara, olha isso, pessoal. Eu comentei com vocês de venda ali em cima. Olha na onde que ele parou a queda. Eu fui ver isso hoje. Caramba, ainda não vi porque ele parou em cima da zona de suporte de longo prazo e ainda me largou um martelo invertido. Caraca, não vi, passou batido. Que tristeza, olha isso. Ele parou em cima da linha de tendência de longuíssimo prazo. Ela vem de 2008, olha. Olha na onde que ele parou a queda. Eu até assustei na hora que eu fui separar o ativo aqui, porque acho que a última vez que eu vi Tupi 3 estava por aqui, olha. Inclusive foi a pedido de vocês. Né? E se eu olhei no sábado, que geralmente eu sempre olho todos os ativos, acabou passando despercebido, olha. Cabeção, né? Passou totalmente despercebido, ó. Martelinho invertido em zona de suporte de longo prazo, olha. E olha a aceleração compradora aqui. Quem pegou aqui se deu bem, o stopzinho de 2%, o PEL já puxou uns 12, 11,5, olha. Agora não faço nada, tá? Agora não faço nada. Não faço nada, tá? Talvez o que o papel pode montar é isso aqui, olha. Tem um topinho aqui, o que até é parecido com o Okoi, né? Seria isso aqui, ó. Faz isso, desenha aqui o segundo oco e para cima. Porém, ainda não sou comprador, não faço nada ainda em Tupi 3, tá? Mas ficaria de olho sim. Itaúsa no curto prazo não vejo absolutamente nada, papel trabalhando tendência de baixa no curto prazo, não vejo nada interessante para fazer. Fer 3, cara, não sei, faz muito tempo que eu não vejo esse papel, tá? Quando eu vi esse papel ele tava lá em cima ainda, eu nem sei o que aconteceu, eu tava aqui ó, quando eu analisava isso aqui ainda, agora mudou. Cara, não faço nada, tá? Eu não sei se o que o papel passou, provavelmente alguma questão, olha, não tinha nem negociação basicamente, ó. Né? E agora começa a entrar bastante volume de novo. Eu fico de fora por enquanto, tá? Aguardaria mais umas semanas aí, mas enfim, não vejo nada. Uma zona que talvez eu aceitasse comprar seria uma correção mais ampla aqui nos 60 minutos, ali para a região dos 6,15, tá? Mas entrou bastante força no papel, não sei se voltaram, enfim, sinceramente não sei o que houve com o papel, mas voltou a ter bastante liquidez, tá? Agora o porquê eu não sei, mas não vejo nada para fazer no papel. Se eu colocar no diário aqui, não tem como comprar lá em cima, né? Olha. Esperar no mínimo voltar aqui embaixo no 6,90. Coinbase, eu não entendi a pergunta, tá? De Coinbase e Okoi no semanal, eu não entendi o Okoi. O papel tem tendência de alta já, né? Eu não entendi a questão do Okoi em Coinbase. O que eu considero não um Okoi parecido, é uma xícara, na verdade, é aqui embaixo, olha. Que inclusive eu não projetei os alvos aqui para deixar para projetar para vocês. Mas o mais parecido com o Okoi que eu tenho é aqui embaixo, olha. Se for isso, a pergunta é sim. É basicamente uma xícara, né? Aí eu tô uma xícara, o Camper Handle. Eita lasqueira. Vou ter que mostrar minha arte aqui de desenhar para vocês, não vai ter jeito. Xícara, alça, resistência de referência, pivô com confirmação, ele rompe a xícara,
volta a corrigir, testa antigo ponto de resistência, eita, como suporte, larga uma linda compra aqui e aí vai embora. Se a gente for projetar essa xícara, seria assim, olha, essa alça aqui para cima, ele crava o alvo exatamente aqui que é o seu topo histórico até então, que inclusive ele rompeu esses dias, semana passada, para ser mais exato. O próximo alvo dessa congestão em fundo é lá em cima, só no 157, tá? No 157. O que a gente pode fazer? Espelhar o movimento mais curto desse último movimento completo, ó, que é... Deixa eu tirar essas médias aqui. Que é esse movimento aqui, ó. Deixa eu só trocar a cor para não ficar muita coisa. Tá? Que é esse último movimento aqui para cima. Próximo alvo é o 112, tá? Então 112. Agora, para fazer alguma coisa, vamos dar uma olhada no diário. O papel passando por um processo de correção, voltou em cima da média móvel de 20. Tá? Basicamente, ele anda junto com as criptos. Tá? Então, entendendo que as criptos ainda estão ali num processo meio de correção, congestão e tudo, mas dentro de uma tendência de alta, aqui, olha, teria o setupzinho de ponto contínuo, né? O mais interessante é quando o movimento vem de alta e ele vem caindo e senta em cima da 20. Aqui ele está basicamente lateral, o que perde um pouco a efetividade. Tá? Mas para quem quiser tentar, ó, 77 stop na mínima. Eu não sou muito fã, stop de 7%. Nesse contexto, eu aguardaria ele deixar mais algum ponto de confirmação, nem que eu tivesse que pagar um pouco mais caro com o rompimento desse topo, tá? Mas ainda aguardaria. Ou então montaria a posição, né? Montaria a posição. Tentaria montar um pouco aqui nessa região, ao invés de montar a mão 100% num único preço, eu montaria um pouco aqui nessa região. Deixa, o que é um pouco? Aí depende muito. Você pode montar 50%, 25% da mão. Monta aqui 50% da mão. Se ele corrige mais para baixo, volta aqui. Eu monto mais um pouco aqui. Então, se você montou 50% aqui, você termina de montar 50% aqui. Ou se for 25% aqui, 25% aqui, 25% na outra região de suporte, acreditando que pode ser só uma correção para ele voltar a subir, ok? Ou então espera um gatilho para entrar e operar normal. Tá? Para fazer isso de montar a posição tem que ter um pouco mais, eu diria, de tempo de mercado talvez, tá? Para não achar que está fazendo preço médio. Isso não é preço médio, tá? É só montar uma posição, beleza? Mas não vejo nada ainda, tá distante aqui da média móvel de 9, olha, o melhor ponto mesmo se voltasse seria para cá, olha. Para testar esse topo da congestão aqui anterior, junto com média móvel de 20 aqui, né, olha, aqui seria muito interessante, ó. Aqui é um ponto muito comprador para Coinbase. A região dos 60, 61, tá? Então aqui eu acho bem interessante. Mas o papel tem algo lá para a região dos 112, ok? Bonito papel e acho que vale a atenção acompanhar mais de perto. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Caramba, ficou 28 minutos. Perdão, pessoal. Nem era para ter demorado tudo isso. Até mais. Caraca.